Salve, salve, gente! Beleza aí? Meu nome é Bruno Simões Gonçalves, eu sou psicólogo. Esse aqui é o primeiro vídeo de abertura, de apresentação do que vem a ser um canal, não sei exatamente qual vai ser o nome, mas de um espaço, né, um espaço de divulgação, de difusão sobre psicologia da descolonização, pensamento da descolonização, psicologia da descolonização latino-americana, que é como a gente tem chamado o conjunto de esforços aí práxicos, teóricos do pensamento, da atividade, da ação profissional, da psicologia nessa pegada, né, nessa perspectiva que está muito ligada com os estudos da colonialidade, com o pensamento da descolonização latino-americana. A ideia é que a gente vá trazendo de tempos em tempos vídeos aqui, vão ser vídeos curtos, a ideia é que os vídeos não sejam muito longos, mas que tragam assim de maneira rápida, né, em pílulas, alguns elementos que a gente considera importante para ir pensando no que é uma psicologia da descolonização latino-americana. Tem sido um tema que tem aumentado muito a busca, a procura, né? Muitas pessoas me cutucam para eu poder, de alguma maneira, ter algum espaço onde eu vá falar para um público mais amplo e tal. Eu acho que agora chegou a hora, em 2021, eu e alguns colegas que temos montado aí um coletivo de psicologia da descolonização latino-americana, temos pensado e decidimos aí coletivamente fazer esse espaço aqui, tá bom? Então esse é nosso primeiro vídeo e eu acho que para estrear assim uma coisa importante da gente pensar é por que descolonização, né? De onde que vem essa ideia de descolonização? Para que pensar em descolonização? E quando a gente está pensando em descolonização, nós estamos pensando, né, diretamente na colonização. Então, se nós estamos falando de um pensamento da descolonização, nós estamos também falando de um pensamento da colonização, ou pensamento colonizado, que é um termo que a gente costuma usar mais. Se fala muito nisso, tanto nos estudos das ciências humanas de maneira mais geral, mas na psicologia isso é muito presente. Se você pegar uma carreira de psicologia normal, um curso normal, e for atrás dos autores que você estudou nesse curso, muito provavelmente, praticamente todos os autores que a gente estudou estão guardados em cinco países do mundo, que é a Alemanha, a Itália, Itália mais ou menos, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos e França, que é o chamado pensamento eurocêntrico, ou seja, que é uma geopolítica do pensamento, que aquele conhecimento que é considerado válido é o conhecimento produzido nas universidades destes cinco países. Claro que a gente tem muito autor brasileiro, autoras brasileiras, fundamentalmente na psicologia, mas de uma maneira muito presente, muito forte, as linhas teóricas, os pensamentos, né, vão estar muito relacionados com essas reflexões, com essas matrizes conceituais, teórico-metodológicas que foram criadas e desenvolvidas em latitudes muito distantes aqui do Brasil e da América Latina, né? Então, uma primeira questão que se coloca é a necessidade da gente criar um pensamento próprio, uma epistemologia própria, uma psicologia própria, que tenha a ver com a nossa realidade, que não tenha sido criado e venha diretamente, não é que não pode dialogar com outros pensamentos, mas que não venha diretamente quase como uma cópia, como uma continuidade dessa geopolítica do conhecimento, referida muito no conhecimento válido nesses cinco países, né? Então, acho que um primeiro elemento importante para a gente dizer é isso. Por que uma psicologia da descolonização? Por que um pensamento da descolonização? Porque é preciso criar um pensamento próprio. É preciso criar um pensamento que tenha a ver com nossos processos históricos, com a formação histórica dos nossos povos, com a formação histórica do nosso jeito de pensar, com as nossas visões de mundo, com as nossas perspectivas de vida. Você constituir a partir do chão da América Latina um pensamento próprio para a América Latina e para o mundo, em diálogo com o mundo, em diálogo com o sul global, em diálogo com o norte global, em diálogo com os cinco países da hegemonia do conhecimento, né? Mas que venha a ser produzido a partir da nossa realidade, desde a barro, como dizem os zapatistas, né? Desde o nosso chão, né? Então, acho que essa é uma primeira indagação importante para a gente colocar sobre o que é, por que fazer uma psicologia da descolonização e por que exercer um pensamento da descolonização aqui nesse canal, nesse espaço que a gente está montando, né? E eu acho que o segundo aspecto importante para a gente levantar nessa história de criar um pensamento da descolonização
uma psicologia da descolonização, é aquilo que o Nelson Rodrigues, um escritor carioca, criou há umas décadas, algumas boas décadas atrás, e o Darcy Ribeiro, um pensador importantíssimo, e no meu ver, para a psicologia da descolonização, o pensamento da descolonização, um pensador bastante importante, vai chamar de complexo de vira-lata da nossa intelectualidade, do nosso pensamento, né? Pensamento social, pensamento filosófico, enfim, que é esta ideia de que nós não somos capazes de produzir um pensamento próprio, né? Que nós não temos a qualidade intelectual, talvez, necessária para criarmos um pensamento válido, um conhecimento válido, sem ter que ser diretamente vinculado como desdobramento ou como uma caixinha aberta ou como, né, como se fosse um puxadinho de algum tipo de pensamento vindo de um desses 5 países do pensamento, da geopolítica do pensamento. Então, eu acho que o nosso desafio da psicologia da descolonização, ela está um pouco ligada com isso que a gente vai chamar de superação disso que é o complexo de vira-lata, né? Criar uma psicologia própria, criar uma linha própria de psicologia, criar um pensamento psicológico feito a partir dos povos latino-americanos, a partir da nossa realidade, dos nossos dilemas históricos, da nossa inteligência, da nossa produção coletiva de pensamento, de vida, de formas de existir, resistir, pensar, respirar, amar, rezar as estrelas, cuidar das crianças, comer, se divertir, enfim, dos mais diferentes aspectos da nossa vida social, e que a dimensão psicológica e a dimensão produtiva, né, de pensamento e de ideias que nós temos aqui na América Latina deve ser utilizada, né, a gente pode utilizar isso para pensar uma psicologia nossa, uma psicologia que necessariamente tem que ser uma psicologia da descolonização, na medida que nós estamos extremamente atingidos por isso que nós podemos chamar de um pensamento colonizado. Então essa é a ideia aqui do nosso espaço aqui que a gente está criando hoje. A ideia é que a gente vai trazendo de diferentes maneiras, né? Eu dou muitos cursos e acabei aos poucos criando categorias que eu vou dividir aqui um pouco com vocês e também falar um pouco das coisas que estão acontecendo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, alguma notícia, arte, política, cultura, enfim, trazer o pensamento da descolonização não só para ser um espaço de exposição teórica, mas para ser um espaço de diálogo com aquilo que está acontecendo no nosso cotidiano, com aquilo que vocês provocarem, quem quiser ver e quiser falar, quiser comentar. E aí a gente está aí, que é para poder mesmo criar uma rede, criar um diálogo mais amplo possível para a gente inventar esse negócio aí, que é a tal da psicologia da descolonização latino-americana. Tá bom? Então é isso, gente. Saravá, é nóis. Um abraço para todo mundo e bola pro mato, que o jogo é de campeonato.